Graças a Deus, meus amados. Quero agradecer o amado convite, pastor Roberto, junto com a nobre igreja, de estarmos desde 2019, antes da pandemia, fico contando as datas. O quinto ano, pregando aqui, trazendo a mensagem. E nesse nobre convite, eu gostaria que os irmãos abrissem vossas vidas no texto áureo de Mateus 28, dos versículos 18 versículo 18 a 20, os últimos versículos. Eles têm aberto suas Bíblias, daqui a pouco a gente vai dar uma lida, e eu vou abrir aqui algum parênteses aqui para conversar um pouco com os amados. Primeiro, minha família, Simone, Débora, Jonathan, na hora de cantar, ele foi que separou a música. Porque ele estava dizendo, vai cantar, veja uma música que você já esteja acostumado, porque está começando agora a cantar junto com a irmã e com a mãe. Ele escolheu, quando ele chegou aqui, com o número de gente, eu estou nervoso, vou cantar não. Aí na hora eu disse, quem vai cantar? Você deve Simone, daqui a pouco vai ver ele junto, eu fui coragem. Poder sentar. Também quero destacar dentro desse parênteses, dia 12, 13, passei o convite, está naquele corre lá em alto de obra de construção, e os pastores estavam atropelados. E uma vez ele passou usar para mim cedinho, 4 horas eu estou de pé, eu tenho que me organizar, estudar alguma coisa para 7 horas estar na igreja para trabalhar com pedreiro. Então, 12, 13, aqui é 60, lá é 30, metade. Então, toda igreja está convidada. O pastor vai pregar no domingo, que vai ser o dia que eu vou estar batizando. E a gente vai inaugurar o batismo lá. Se o bom número que for no domingo, vai pegar o bolo. E o bolo é no domingo. A sopa é no sábado, mas o bolo é no domingo. Então, todos são convidados, 12, 13 e abril. Os outros não podem confirmar a escala, vai pensar que a questão é de detalhe, vai dar certo. Vamos orar. No domingo está certo? Então, a fechar. Toda a igreja conosco, dia 13, vá. Pastor, vou no sábado, lá também, você pega a sopa. Mas vai domingo, pega um pedacinho do bolo, pelo menos para cheirar o bolo, Fechando parênteses, vamos para o nosso texto. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração, agradecendo a Deus pela existência desse trabalho. São 60 anos anunciando o teu evangelho dentro dessa cidade, ganhando vidas, edificando vidas, restaurando famílias. E o Senhor continue abençoando essa igreja, Senhor. O pastor da igreja e toda a sua equipe de trabalho, para continuar avançando, fazendo discípulos. Pedimos a Ti a tua direção para refletirmos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Água está aqui muito debaixo. Amém. Obrigado. Meus amados, o nosso querido texto de Mateus, de acordo com alguns historiadores, ele classifica, data mais ou menos dos anos 80 para 90 da era cristã. O período que Domiciano, o imperador romano, estava atacando a igreja. Começou com os judeus, depois avançou contra a igreja, e se estende até o livro de Apocalipse. É um dos últimos evangelhos para alguns historiadores, ou seja, Marcos foi o primeiro, depois veio Lucas, João e por aí vai, até chegar Mateus. Mas vejam bem, nesse contexto é que nasce a missão. João relembra, Mateus relembra a ordem de Jesus. Obrigado, meu querido. Relembra a ordem de Jesus do fazer discípulos. E esse tema é muito importante porque é o coração da igreja. A igreja existe para fazer discípulos. Todas as ordenanças de trabalho vêm posterior a essa, mas a missão da igreja, o coração da igreja é fazer
Paulo orienta que sejamos imitadores, assim como ele é imitador de Cristo. Então, um discípulo é aquele que imita Jesus, procura ser parecido com Jesus. Houve um missionário chamado David Livingstone, que após sua morte, algumas pessoas estiveram evangelizando as aldeias indígenas, ele trabalhou muitos anos, e disseram assim os índios: esse Jesus passou por aqui, Jesus trabalhou por aqui. Ele disse assim: não, Jesus morreu há 2000 anos. Ele morreu aqui, na aldeia indígena, e levaram até onde morava David Livingstone. E quando chegou lá, esse homem, Jesus, morava aqui. Não, aqui foi um missionário, mas porque ele procurou imitar, ser tão parecido com Jesus, que os indígenas identificaram David Livingstone com Jesus. Então, o discípulo é alguém que procura imitar, ele não vai além, é apenas ser um clone, um imitador de Jesus. Segundo, além de imitar, o discípulo é aquele que obedece. Jesus disse lá em Mateus, em João 15, né? Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então, o discípulo é aquele que está na disposição de obedecer. E essa ordem, todo salvo tem que estar na disposição de fazer isso, ganhar vidas para Jesus, levar o Evangelho e buscar pessoas para ter um encontro com Cristo, se tornar um discípulo de Cristo. No mundo moderno, né, eu acredito que aqui não tem essa dificuldade, mas muitas igrejas aí fora tem dificuldade assim: pastor, fazer discípulo é com o senhor e com sua equipe de diácono, né? Ou o irmão que é o missionário da igreja, o evangelista. A minha função é só limpar a igreja, a minha função é tocar o instrumento, a minha função é bateria. Secundário, isso é secundário. Sua missão, o coração da missão, da sua obediência é fazer discípulo. Então, a obediência é uma ordem direta, tem que obedecer sem duvidar, sem ficar questionando. Além, ainda que tenha outras habilidades, outros dons para exercer dentro da igreja, mas você foi chamado para fazer discípulo e deve obedecer essa ordem. Terceiro, além da obediência, discípulo é alguém que nega a si mesmo. Disse Jesus, né? Aquele que quiser me seguir, nega a si mesmo, tome sua cruz e siga após mim. Então, o discípulo é aquele que segue Jesus negando suas vontades, negando suas inclinações. Então, quando você ganha uma pessoa para Cristo, você tem que discipular ela para que ela renuncie um passado, renuncie uma vida decadente, procure agora se esforçar, se bebia, vai lutar contra o álcool, se fumava, vai lutar contra o cigarro. Eu me lembro da minha sogra, as irmãs discipulando ela se converte e se converte fumando, e a luta para deixar o cigarro. Aí as discipuladores, evangelizam: ei irmão, vem fumando, vai só fumar em casa. Porque as mulheres gostam de abraçar e percebe logo se fumou, não. O cheiro fica na roupa, o álcool dá até para disfarçar. Bota uma pastinha na boca, tá? Tira o hábito, mas o cigarro não. Fumou, fica impregnado, abraçou sempre. Aí irmão, vem para a igreja, vem para a igreja. E aí foi discipulando, trabalhando ela, deixou o cigarro. Então, discípulo é alguém que está na disposição de negar a si mesmo. Então, fazer discípulo é levar uma pessoa a renunciar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que Jesus aclaradamente reprova em sua palavra. Não é fazer um batista, é fazer um seguidor de Cristo. Não é fazer um assembleano, é fazer um seguidor de Cristo. Não é fazer um presbiteriano, é fazer um discípulo de Jesus que nega a si mesmo. Ainda que a gente tenha as nossas bandeiras denominacionais, né? A gente abraça com força, mas o foco não é fazer um discípulo batista, o foco é fazer um discípulo de Cristo, que nega a si mesmo. Segundo lugar, além da gente ver a definição, pelo menos de forma bem simbólica, está falando? Amém. Discípulo, meus amados, ele tem a maior missão: fazer discípulos de todas as nações, que já é o versículo 19. Não é somente na sua casa que você tem que evangelizar, não é somente os seus conhecidos. Às vezes a igreja, tem uma visão assim, tem um bairro rico, tem um bairro pobre. A visão muitas vezes da igreja: vamos alcançar aqueles pobrezinhos. Mas o rico, Jesus também morreu por ele. Foi somente o pobre. Aliás, foi Jesus que disse, né? Os pobres sereis convosco. É
todo mundo, irmão. Não é somente da sua casa, não é somente dos pobres, não é somente dos seus amigos, mas é o mundo inteiro. E essa igreja pobre, a igreja de Atos, ela alcançou o mundo de sua época, ela varreu a Ásia, ela alcançou o Império Romano e esmagou Roma por dentro, e o maior império do mundo naquela época, saiu devorando o império por dentro, destruindo conceitos, valores e implantando a igreja de Cristo aqui dentro do império. Irmãos, nós podemos fazer discípulos de todas as nações. Hoje, com os recursos que temos o velho Zap, temos o Instagram, temos tanto recurso que você nem precisa sair de casa, você manda mensagem para um cara está lá na China, você atinge ele. Ou seja, temos mais recursos que uma igreja que tinha só livre expresso canelinha, cavalo ou a pé, para divulgar o evangelho. Nós temos mais material, mais facilidade de chegar. Aliás, o Brasil está sendo aquele que traz os estrangeiros para cá. Se você andar, por exemplo, no Recife antigo, você encontra muitos chineses. Você encontra cubano, tem uma área bem perto da Universidade Federal. Cubanos morando à torta direita, e você pode evangelizar outras nações. Ou seja, não tem desculpa da gente ficar somente no nosso casulo, começando de Caruaru a atingir as nações. Começando aqui para chegar no mundo, começando aqui para que o evangelho seja alcançado universalmente. Curioso que o mesmo Jesus que deu a ordem, lá em Apocalipse capítulo 7, essa ordem está cumprida na revelação de João, quando João vê os salvos dos céus, uma multidão de todos os povos, línguas e nações. Cumpriremos essa missão, mas você tem que começar a fazê-la, né? João, Mateus dá a ordem, no Apocalipse de João, a ordem está cumprida da igreja, todas as línguas, nações, povos, já no céu. Ou seja, a igreja atingiu o objetivo de atingir todas as nações. Então a missão do nosso irmão é muito maior, a visão tem que ser mais ampla. Ah, pastor, eu só quero salvar a minha família. É pequena a visão, que salva a família, mas que vai além. Jesus trabalhou a família dos discípulos, salvou a sogra de Pedro, Jacob, etc., entre outros, os parentes deles. Se você pegar na família, no apostolado, uma boa parte ali é parente de Jesus, tem primo, tem irmão, etc. Tem tio caminhando com ele, tem tia caminhando com ele, mas ele não ficou somente na família dele, ele se estendeu. Sua missão foi mais além. Então, nossa missão é muito maior do que Caruaru. Nossa missão é alcançar o mundo, orando, levando a palavra, intercedendo pelos missionários, sustentando a obra missionária. Nossa missão é muito mais do que Caruaru, uma grande cidade, bela cidade, mas vai muito mais além do que aqui. A gente tem que alcançar o mundo. Tem muita gente precisando de ouvir a palavra do Evangelho, tem muita gente sem Cristo, tem muita gente precisando dessa palavra transformadora. Aí você ainda observa mais um detalhe nesse alcance mundial. A mensagem da ordenança de evangelizar, ela está ligada à profecia. Em Mateus 24, versículo 14, diz que depois que o Evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Ligado à parousia. O fim está ligado com a vida de Cristo. Ou seja, precisamos evangelizar para Jesus chegar. Se você não evangeliza muito, ou se omite, Jesus não chega. Está associado. E a palavra fim não é escatom, que é a palavra escatologia. Não é qualquer palavra escatologia. A palavra fim é teleos, que significa finalmente. Ou seja, quando todos os povos forem evangelizados, todas as nações, aí o fim processual em andamento, o telógico, o fim em andamento, iniciará. Aquelas velhas pragas lá de Apocalipse ainda não é o escatom. O escatom é Jesus chegar e acabar com tudo e levar a sua igreja. É a chegada dele. Esse é o ponto final da história. Mas o telógico, fim em andamento, só se dá quando nós anunciarmos o Evangelho a todas as nações e delas ganhar vidas, de todas as nações, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ganhar pessoas para Cristo, de todas as nações. Então, a nossa missão é maior do que um instrumento, uma limpeza para a igreja, que deve ser feita uma construção, como temos levantado bem, sem me agarrar lá no tempo, para a gente acelerar a construção do tempo de alto, pelo menos um mínimo para a gente entrar. Então,
tudo isso está em segundo plano. Em primeiro lugar, a nossa missão. Você existe para falar de Jesus, fazer discípulos. Amém? Terceiro lugar, amados, temos o maior poder conosco para realizar essa obra. Versículo 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A palavra toda está no mesmo, é o mesmo termo usado por João em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho para todo aquele que nele crê não precisa mais ter vida eterna. Toda é a palavra passim, que vem da palavra passe em grego, e é a ideia de todo no sentido absoluto, não relativo. Quando Jesus disse assim: todo o poder me foi dado, ele não deixou nenhuma exceção. Absolutamente todo poderoso, absolutamente poderoso, e esse poder vai conosco na missão. Esse poder que é o Senhor, que tem todo o poder, vai conosco, como ele promete no final, ele estaria conosco todos os dias, toda vez que você vai pregar o evangelho. Esse poder está com você, meu irmão, para abrir as portas da evangelização, para que quebrante corações, para que vidas se rendam. Não é você que quebra, é o poder do Senhor. Não é pela sua força, mas a dele, não é pela sua autoridade, mas a de Cristo. Por isso, quando nós saímos para evangelizar, temos a certeza: o poder do Senhor está comigo, porque é o próprio Cristo Todo-Poderoso que vai comigo na palavra dele para falar. Aqueles que necessitam, então, a nossa missão tem um poder muito maior. Não tem demônio que impeça. O diabo andou com Jesus, Deus ele. Mateus 4, Lucas 4. Não alcançou seu objetivo. O diabo andou com Paulo. Chegou até a fechar algumas portas, mas não permanentemente, porque depois as mesmas cidades que Paulo teve dificuldade de evangelizar, chegou outros discípulos evangelizados. Então, esse poder não tem demônio que impeça. Pastor, aquela área é muito difícil, o coração é duro. Olha, Deus vai na certeza que o poder está no Cristo vivo, vai com você para romper essas barreiras, para quebrar esses laços, para abrir as portas e você ficar com a boca aberta assim: meu Deus, como essa pessoa agora está servindo ao Senhor, e nem imaginava alcançar esse coração, que é tão resistente. Eu trabalhei como oficial e ele questionava a igreja, né? Ele debochava, tirava onda, coração duro. E houve um evento, um luau na praia de Olinda, e fui acordado de madrugada para dar um frio no luau, né? Acabar com o luau. Eu não sabia qual era, eu só escutava o atabaque, as horas do atabaque. Eu dormindo, eu me acordei com o soldado para acabar aquilo ali, não pode acreditar. Aí a gente chega lá e tem assim, o nome, livramento no olho. Eu digo: não vai livrar não. Chegamos lá, estava esse tenente em cima da calçada, em pé, olhou para mim e eu pensei que fosse tudo menos crente. Passei uma zoada dessa, 1 da manhã aqui, a gente tem dormir, estava tudo isso aí, manda esse pessoal embora. Aí depois o soldado comigo, o soldado estava, aí vou adequar, não é importante, e acabou a festa. Esse mesmo tenente, que criticou, que xingou, que questionava a igreja, que questionava o mundo do evangelho, quando eu saio do meio militar, adivinha que se converte. Ele, o poder quebrante, irmãos, o Senhor tem poder para quebrantar qualquer coração, mesmo que resista. Se Deus quer quebrantar, ele quebra. Paulo era um grande resistente, perseguidor da igreja, e se tornou o quê? Discípulo de Jesus. Jesus foi lá e derrubou do cavalo, fez dele um discípulo. Esse poder que vai conosco, a gente vai evangelizar. Por isso deve ter medo. A igreja do seu nascedor não tinha medo de pregar o evangelho, não tinha medo das ameaças romanas, não tinha medo do famoso colisão, não tinha medo de nada, porque sabia que esse poder estava no mar, igreja, para fazer discípulos. Então, quando você for pregar, não tenha medo. Seja a qual for de calor, seja circunstância, seja dentro da sua família, seja no ambiente qual for, Cristo tem todo o poder para quebrantar qualquer coração. É esse poder que vai conosco. Mas ainda, meus amados, esse quarto lugar, temos a maior missão na educação.
ensinar a guardar tudo que eu tenho, Jesus tem ordenado. Missão e educação devem andar de mãos juntas. Houve um problema entre os batistas aqui em Pernambuco, anos 50 para 60, que a igreja, a CPPE rachou, surgiu porque um grupo dizia, não, a gente tem que fazer missão, outro não, nossa área é